Olá, bom dia. Hoje é dia 8/9/2020 e esse é o Today. O Today é o nosso encontro diário de segunda a sexta-feira, às 7 horas da manhã, horário de Brasília. E estamos felizes porque ontem nós encerramos o nosso Bem Nutrido desafio. Um desafio que eu pensei, levando em consideração alguns aspectos. Né? Quais aspectos? Né? Nós primeiro consideramos as questões, né, desse período de pandemia. Por quê? Porque nesse período de pandemia, se teve uma coisa que aconteceu na vida de muita gente, foi o aumento de peso. Infelizmente, as pessoas elas ganharam peso no período da pandemia por vários motivos, né? Vários motivos. Quais motivos? Né? Bom, um deles, né, foi a questão da ansiedade. Então as pessoas sofreram muito nesse período com ansiedade e a gente sabe que a ansiedade ela se torna um gatilho muito grande, um gatilho muito forte, né, para levar as pessoas a comerem, né, a comerem. Por quê? Porque mexe no eixo cortisol, serotonina. Quando nós mexemos na organização desses dois hormônios, cortisol e serotonina, a comida se torna uma válvula de escape para poder gerar prazer, E aí as pessoas correm atrás do prazer, né? Eu já contei algumas vezes sobre uma pesquisa que foi realizada nos Estados Unidos, né, onde os ratinhos, né, que receberam cheesecake, né, eles ficaram viciados no cheesecake. Olha os passarinhos, né? Olha só que maravilha isso. Acordar ouvindo os passarinhos assim, começar o Today assim é bom, né? E aí, esses ratinhos ficaram viciados no açúcar e gordura, né, do cheesecake lá. Mas isso mostra que o açúcar e a gordura, e também o estimulante, eles agem, o Jay diz que escuta os pássaros, né? É muito legal, né? Assim, de manhã aqui em casa é bom demais. E esses ratinhos ficaram viciados no açúcar e na gordura. E nós sabemos que hoje as pessoas estão vivendo mais ou menos dessa forma. Em virtude desse nível de ansiedade, o estresse, a própria depressão que apareceu, né, na vida de muitas pessoas nesse período de pandemia, fez com que elas buscassem a comida como válvula de escape. E aí, como esses ratinhos de laboratório, nós caímos nessa armadilha da comida como uma válvula de escape e nos tornamos escravos, né? Isso realmente tem acontecido, e principalmente nesse período de pandemia. Então, o Bem Nutrido ele veio para poder trazer informações importantes para as pessoas que tiveram ganho de peso nesse período de pandemia em virtude do nível de ansiedade, né? Do nível de ansiedade. Agora, tem outros motivos também pelo qual nós fizemos o Bem Nutrido. Hoje nós sabemos que, segundo a Organização Mundial da Saúde, a cada 3 pessoas no mundo, uma está desnutrida. Então nós estamos falando de 1/3 da população mundial. 1/3 da população mundial. Eu acho isso algo extremamente assustador, aterrador, né? É uma situação de caos, se a gente for, né, analisar realmente esse aspecto, né? E temos que analisar isso. Por quê? Porque é uma realidade. 1/3 da população mundial, 1/3 da população mundial está desnutrida. Então, o desafio Bem Nutrido, ele vem para mostrar para as pessoas que comer não está muitas vezes ligado à questão nutricional. Existem vários motivos, vários gatilhos que nos levam a comer, mas é importante a gente observar a qualidade daquilo que se come. E a gente sabe que hoje a coisa está complicada, né? As pessoas estão caindo aí nessas armadilhas, né, de comer por causa do seu nível de ansiedade e assim por diante,
e aí buscam os alimentos de péssima qualidade, alimentos ricos em calorias vazias. Então, o Desafio Bem Nutrido veio para poder trazer esse tipo de informação também para as pessoas, mostrando que nós precisamos priorizar a qualidade. A qualidade é muito importante, muito mais importante do que a quantidade. Em relação à quantidade, a gente trabalhou também durante esse desafio a questão dos valores calóricos embutidos nos alimentos industrializados. São alimentos que são muito concentrados em calorias, porque a indústria usa muita gordura, e usa gordura com alguns motivos, né? Usa gordura, por exemplo, para melhorar o paladar. Usa gordura porque a gordura aumenta o tempo de prateleira, gera crocância ao alimento, mas também age no cérebro produzindo dopamina, então gera prazer. Tudo isso a indústria pensa, então é muito complicado a gente avaliar todos esses aspectos. É muita coisa para a gente parar, pensar e observar que realmente a nutrição ela não tem cumprido o seu papel de nutrir, mas sim, né, tem cumprido um papel de favorecer o aparecimento de doenças, começando com a principal doença correlacionado ao aspecto alimentar, a obesidade. Hoje, tem mais pessoas morrendo por causa da supernutrição do que da desnutrição, ou seja, da baixa nutrição no caso. Então, é preocupante. E aí fizemos o desafio. Foram 4 encontros. Nossa, eu fiquei assim, né, muito feliz com o resultado desses encontros em termos de engajamento das pessoas, o número de pessoas que realmente vieram participar conosco, né, do Desafio Bem Nutrido foi muito grande. Isso foi muito legal, muito bom. E nossos 4 encontros, né? Por que comer, quando comer, quanto comer e o que comer. E fechamos ontem com o que comer, uma aula de culinária bem legal, bem bacana, onde nós selecionamos para a aula de culinária ontem, né, fazer um bolo prestígio, né? E o fizemos, né, também esse bolo prestígio porque amanhã é aniversário da minha filha e aí nós gostaríamos de presenteá-la também cantando parabéns para ela, né, no final, né, da aula de culinária de ontem, mas também, né, parabenizar todos vocês que tiveram engajado e envolvidos, né, assistindo todas as aulas, anotando as informações, mas principalmente que tomaram a decisão, né, de dar um grito de liberdade, como ontem nós estávamos, né, no dia da independência, dar um grito de liberdade realmente, né, e começar uma vida nova, levando em consideração o padrão de alimentação. E esse daí é o nosso desejo, que a cada dia você consiga implementar as mudanças que todos nós precisamos, para que assim a gente possa realmente, né, ter vida e vida em abundância. E a gente tem percebido que hoje as pessoas estão sobrevivendo, e isso é muito diferente de estar vivendo. Viver e sobreviver são coisas diferentes, muito diferentes, ok? Então, se você não assistiu alguma dessas aulas, todas elas estão lá no YouTube, né? Assista, faça suas anotações, compartilhe para as pessoas que você ama, né? Eu acredito que esse desafio, né, foi algo assim realmente inovador para muitas pessoas, né? Em termos de conhecimento, de conteúdo, né? E eu vejo como sendo também, né, uma oportunidade que Deus deu tanto para mim quanto para vocês, para que juntos a gente possa continuar crescendo em informação e implementando as mudanças que precisamos. Bom, como nós não tivemos o Saúde em Pauta na segunda-feira, porque nós estávamos, obviamente, fazendo aula de culinária ontem, hoje eu vou fazer o Today Perguntas e Respostas, ok? Então, hoje eu não estarei chamando ninguém para participar comigo, só vou estar respondendo perguntas. Então, eu já vi que chegou algumas aqui e vamos trabalhar essas perguntas. Agora, deixa eu dar boa notícia para vocês, né? Nós temos comemorado aí desde a semana passada, né, uma leve redução no número de mortalidade, né, do coronavírus no Brasil. Eu sei que mesmo que morra uma pessoa, é uma família enlutada, e isso é muito triste. Eu não desejo que nenhum de nós, né, venhamos a passar, né, por esse dissabor de perder, né, um ente querido, um amigo, para essa doença trágica e terrível. Porém, nós estávamos com uma média móvel, onde se avalia os últimos 7 dias, né, de aproximadamente 1.000 mortes.
Aí nós tivemos uma queda e agora tivemos uma redução drástica contra o número de mortalidade. Tivemos 315 mortes. Okay? Opa! É hora de espirrar, né? Não sei o que acontece. Todo dia de manhã tem que espirrar. E aí nós tivemos uma redução e ontem foram 315 óbitos contabilizados. É claro que comemorar a morte parece, né, um negócio de humor negro assim, mas não. A gente observar que antes nós tínhamos mais de 1.000 famílias ficando enlutadas diariamente no Brasil. Ontem tivemos 315. É para se comemorar a redução, mas ainda sentimos muito por cada pessoa que venha perecer diante dessa doença, mas precisamos criar a consciência também de que o número de mortes estão diminuindo, mas nós não estamos conscientes com relação ao cuidado da doença. O que nós vimos nesse período de feriado foi algo assustador e mostrando realmente como que a população ela é desrespeitosa com relação à vida do próximo. O número de pessoas aglomeradas nesse feriado prolongado, tanto nesses bailes funks e outros, né, que tiveram aí durante a noite inteira e na praia, foi algo assim assustador. Então, estamos diminuindo o número de mortes. Não resolvemos, estamos longe de resolver o problema ainda, mas precisamos ter juízo, né? Não dá para fazer flexibilização e aglomeração dessa forma, porque aí a coisa complica. Bom, então gostaria de desejar um ótimo dia a todos vocês e agora eu vou estar respondendo as suas perguntas. Pode escrever as perguntas, né? Nós vamos trabalhar, né, com essas perguntas. Eu já vejo que a Emília tinha mandado uma pergunta aqui dizendo assim, ó: quero usar o Whey Protein ou Whey Protein após a atividade física. Como utilizar da melhor forma? Posso substituir o jantar colocando uma fruta junto? Então veja, alguns destaques importantes aqui, Emília. O primeiro deles é o seguinte: o whey, ele é a proteína do soro do leite. Então não é aquela proteína do leite que a gente sempre fala mal dela, que é a caseína. A caseína é um monstro, né? A caseína é um negócio terrível. Então a gente não deve usar caseína de forma alguma. O whey é uma opção de proteína, né, de suplemento, para que a gente possa complementar, né, nossa alimentação. Então, algo que a gente precisa entender também é o seguinte: o suplemento ele não deve entrar no nosso cardápio, né, como uma forma de substituição, né, mas sim como uma forma de complementação. Então, ele vai fazer parte da dieta, ele entra como um alimento e não como um suplemento. Tem muita gente que, né, tem esse pensamento de que eu vou colocar o whey e vou estar suplementando. Não, o ideal é nós colocarmos o whey ou qualquer outra proteína de arroz integral, né, ou a proteína da soja, ou então a proteína da ervilha, até a proteína agora que tem se usado bastante também agora, da semente de abóbora, ou se fosse, por exemplo, nos Estados Unidos, que tem, né, a semente do hemp, a proteína da semente do hemp. Hemp é a semente da maconha, mas em termos de proteína ela é muito boa, né? Mas não pode usar a maconha, só, né, a semente e o óleo, porque aí são coisas que não têm os estimulantes. Então, qualquer uma dessas proteínas, Emília, poderia ser interessante para entrar como um complemento. E aí, veja, quando nós fazemos atividade física, nós aumentamos a nossa demanda de proteína. Isso é um fato. Aumentamos a demanda de proteína para a reconstituição da musculatura. Porém, a gente tem que levar muito em consideração qual é o nível de intensidade da nossa atividade física para a gente reconhecer se realmente é necessário ou não. Muitas vezes não é. Sendo necessário, qualquer uma dessas proteínas que eu citei, além do whey, de arroz integral, de ervilha, né? A da soja eu não recomendo muito, né, em termos de ser proteína isolada de soja, mas a da semente da abóbora também é uma opção interessante. Agora, se for whey, nós temos que entender que existem 3 versões de whey, 3 versões do whey, e aí elas são diferentes, e uma delas é muito boa, a outra é razoavelmente boa, e a outra é ruim. Então, qual é
a melhor versão de whey, se você for tomar o whey, ok? O whey pode ser encontrado em 3 versões: o whey concentrado, o whey isolado e o whey isolado e hidrolisado. Então ele passou pelo processo de isolamento, mas além disso ele passou por um processo de hidrólise. Então vamos trabalhar cada um deles. O whey concentrado é o pior de todos, né? Não vale a pena porque assim, o leite tem muito lixo, e tem o whey, né, que é a parte boa, digamos assim, né, se a gente pode dizer, parte boa do leite, porque na verdade é do soro, não é do leite. Então, quando você pega um whey concentrado, você está contando ali que tem a proteína do whey, mas tem também um pouco de caseína e tem a lactose. Então, não faça indicação do whey concentrado de maneira nenhuma, porque ele tem a parte, digamos assim, suja do leite, né? Tem a parte suja do leite. Então, não vale a pena. Se for um whey isolado, aí o whey isolado, ele já não tem, né, nenhum desses outros 2 componentes que eu citei, nem a caseína, nem a lactose. Então, já é uma opção interessante. Porém, tem algo a gente considerar. O whey, quando a gente pensa ele na forma isolada, ele tem uma digestão mais lenta do que o hidrolisado. O hidrolisado é rapidinho a absorção. E qual que é a desvantagem para usar, por exemplo, o whey isolado à noite? À noite, nosso metabolismo desacelera e o metabolismo mais lento no período da noite faz com que o whey isolado não seja a melhor opção. Não seja, porque vai levar um tempo até de 4 horas para fazer esvaziamento gástrico. Então vai interferir na sua qualidade de sono. Agora, o hidrolisado, em termos de whey, é a melhor opção. Porque o whey hidrolisado é um whey que passou por um processo de quebra mediante a ação da água, hidrólise. E aí nós temos os aminoácidos já disponível para a absorção. Tempo de digestão curto, absorção rápida, e aí sim nós estamos falando de um whey que tem uma boa qualidade e pode ser utilizado como um complemento da alimentação. Lembrando que tem as opções, né, vegetais. Eu, por exemplo, né, minha máquina de atividade física chegou, já tenho feito atividade física e aí no caso preciso de uma suplementação, porque não consigo fechar a minha demanda nem energética e nem proteica. E aí eu estou fazendo uso já do suplemento, né? E a gente escolhe sempre um suplemento hoje de origem vegetal, né? Que é, se possível for, o combinado, o blend, né, de proteína de ervilha com arroz integral. Então, Emília, você pode sim utilizar o whey à noite, se for utilizá-lo, que seja o whey hidrolisado no período da noite. Só que aí já vai o recado, né? Vocês têm que estar disponível também, né? Boa vontade de botar a mão no bolso, porque o whey hidrolisado ele é bem caro. Bom, eu tinha visto aqui, ó, uma outra mensagem, né? Deixa eu ver aqui, ó, que me assustou aqui quando passou. Ó, diz assim, ó, Receitas Ivone Saudável. Diz assim, ó, bom dia. Ontem foi um susto. Minha filha, né? Minha filha foi internada com cólica renal, cálculos, né, de até 7 milímetros, uma com vários cálculos e pequenos cistos, né? Por favor, qual o melhor tratamento, doutor? E aí, veja, quando a gente pensa em cálculo renal, nós temos que lembrar que esse cálculo foi formado e tem algum motivo, né? Se a sua filha ela é nova, precisa começar a fazer um estudo para tentar entender por que ela já formou um cálculo, né, sendo nova. Tem algumas doenças, né, uma em particular, que aumenta a possibilidade da formação de cálculo renal, mesmo a pessoa tendo um estilo de vida saudável. Porque o que potencializa a formação do cálculo renal é a sobra de cálcio na corrente sanguínea. Isso daí, então, a gente sabe que é o principal fator, né, para a formação de cálculo renal. Quando a pessoa tem níveis de deficiência de vitamina D, não consegue colocar o cálcio na região correta, e esse cálcio fica circulando na corrente sanguínea, como ele é um fator, né, tamponante, ele vai ajudar no controle do pH, mas nós não podemos ter uma circulação muito grande de cálcio na corrente sanguínea, porque o cálcio também é um dos fatores de coagulação.
E quando eu penso nesses fatores de coagulação sanguínea, eu posso desencadear uma cadeia, né, que é uma cascata de coagulação, formando um trombo na corrente sanguínea. Isso é um perigo. Então, o teu organismo faz o quê? Quando começa a aumentar o nível de cálcio na corrente sanguínea, ele busca as válvulas de excreção. E ele tem o fígado e o rim como válvula de excreção, preferencialmente o rim, aonde começa a fazer o cálculo renal. Se fosse pelo fígado, seria o cálculo biliar. Quando os dois já estão meio sobrecarregados, ele começa a jogar para a articulação e fazer artrose. Não. Problema também. Bom, nesse caso, então, precisa tentar identificar qual foi o gatilho para a formação do cálculo também. Se for uma doença que aumenta a formação dessas litíases, que são os cálculos, né? Aí mesmo com estilo de vida saudável, a pessoa vai ter vários cálculos ao longo da vida. Eu conheço, por exemplo, um professor de educação física, esposo de uma nutricionista. Ela foi minha professora na faculdade, depois foi minha professora também, né, no período da pós-graduação. E o marido dela e ela têm um estilo de vida super saudável, comem direitinho. E ele já teve que fazer mais de 30 cirurgias com bombeamento ali, né, de prótons para poder fazer a eliminação de cálculos, porque ele tem essa doença. Então precisa tentar identificar. Se foi um cálculo que apareceu, né, sem ter essa doença, aí tem um momento mandinga, vamos dizer assim. Tem um passarinho ali tão bonitinho. E aí tem um momento mandinga, vamos lá então, um momento curandeiro aqui. Que a minha tia, por exemplo, recomenda um tratamento para cálculo renal, e as pessoas que eu conheço, todas que fizeram, tiveram um resultado positivo, que é o seguinte: você pode separar um dia inteiro, né, para você tomar suco de melancia e comer melancia, no caso da tua filha aí. Então você vai pegar, por exemplo, um domingo, e ela vai passar o domingo inteirinho só à base de melancia, comendo melancia e bebendo suco, comendo melancia e bebendo suco. A cada 2 horas come melancia e depois bebe o suco, come melancia e bebe suco, o dia todo. E 3 vezes ao dia você vai pegar o carvão vegetal utilizado para fazer churrasco, faz uma bolsa de tecido, né? Geralmente a gente faz com brim ou jeans, né? Costura ali, coloca o carvão dentro e aí depois você vai fazer compressa quente no rim afetado. Então você vai pegar essa bolsinha de carvão vegetal, vai colocar mergulhado na água quente, vai esquentar e vai colocar sobre os rins, né? Para que ali então tenha a possibilidade de fazer a destruição desse cálculo e depois ele vai virar farelinho e vai sair pela urina, né? As pessoas que eu conheço, todas elas que fizeram, tiveram um resultado positivo. Então isso pode ser uma opção, mas é importante também tentar diagnosticar o motivo da formação desse cálculo renal, tá? Eu vi que tinha chegado uma outra pergunta aqui também, né? Bem no início aqui, deixa eu ver se eu acho assim, ó. Deixa eu ver, estou feliz, pois ontem assisti uma linda live comigo, né, com a família. Que legal a Cris falando. Tinha chegado uma pergunta sobre inchaço aqui, ó. Aqui, ó. Achei. A B. Helena fala assim: doutor, fale sobre inchaço na barriga após as refeições. Bom, eu achei interessante a sua pergunta, Helena, pelo seguinte: quando a gente fala de inchaço na barriga após a refeição, algumas coisas aqui já nos saltam aos olhos como sendo talvez uma provável causa, tá? Então veja só, o que pode ser? Vamos ter que analisar aí o padrão de alimentação, mas as 2 coisas que mais geram, né? 3, vamos colocar 3 aqui, as 3 coisas que mais geram esse desconforto, essa cólica, esse inchaço abdominal são, primeiro, número 1, né? Causa primária, lactose. Então, o consumo de leite e derivados depois dos 5 anos de idade já nos dá um indicativo muito grande de que a pessoa pode ter algum problema com relação ao consumo desse açúcar. A lactose é o açúcar do leite, formada pela união de uma glicose com uma galactose, e precisa de uma enzima para ser digerido, que é a lactase. A partir dos 5 anos de idade, o nosso corpo ele ganha um grau de amadurecimento e ele não quer mais o consumo do leite. Isso é um padrão normal, é não consumir o leite de vaca a partir dos 5 anos de idade. O de vaca não deveriam consumir nunca, mas o leite em si. O que acontece nessa história? Nós desenvolvemos uma relação de tolerância com o leite. Tolerância, de tolerar. Nossa, relação estranha, não é? Eu tolero o leite. Eu não quero, mas eu tolero. E o grau de tolerância ele varia entre baixo, médio
e alto grau de tolerância. O que nós temos que entender é o seguinte, então, Helena, que o consumo da lactose a partir dos 5 anos, tendo esse grau de tolerância baixo, médio ou alto, dependendo da maneira como o seu corpo se comporta, se você faz o consumo de algum laticínio, pode ser essa a causa do inchaço, desse desconforto abdominal, da dor e da cólica. Por quê? Porque se você tem um baixo grau de tolerância, você nem suporta o leite praticamente, você vai ter diarreias e aí você vai ter problema. Agora, com um médio ou alto grau de tolerância, nós temos problemas com constipação intestinal, temos uma produção de gases no intestino, tem todo esse desconforto abdominal gerado pelo consumo da lactose, para quem tem médio e alto grau de tolerância. Outro alimento que também pode gerar esse tipo de desconforto abdominal é o consumo do glúten. Nós sabemos que o glúten ele é a proteína do trigo, uma das proteínas presentes no trigo, tem mais de uma. Mas essa proteína, que é o glúten, é uma proteína com um alto grau de alergenicidade, ou seja, as pessoas que consomem sofrem muita alergia com relação ao consumo do glúten. Então, esse também pode ser um dos motivos que possa gerar, então, esse desconforto abdominal para uma pessoa. A produção de gases excessivo, a cólica, a dor, está correlacionado muitas vezes ao consumo do glúten. Um terceiro padrão de alimentação que também pode gerar esse desconforto é o consumo de leguminosas, onde o feijão, o grande bico, lentilha e tal, todos esses podem gerar esse desconforto em virtude do consumo desse alimento, que é essa leguminosa, que contém 2 carboidratos que nós não fazemos a digestão, a rafinose e a estaquiose. Como nós não fazemos a digestão desse carboidrato, esse carboidrato ele passa pelo intestino delgado, chega no intestino grosso e serve como matéria-prima para a produção de gases, onde as bactérias vão fermentar e vão gerar muitos gases, gerando esse desconforto muitas vezes. Então a gente precisa tentar identificar qual desses alimentos pode ser a causa desse desconforto abdominal, desse inchaço tal que você tem referido aqui. Se for leguminosas, tem algumas coisas que nós podemos fazer que vai melhorar esse aspecto. Podemos fazer uma reposição de lactobacilos, podemos deixar também a leguminosa pelo menos 2 horas de molho para poder diminuir o fitato, que é outro princípio ativo que tem ali nas leguminosas que aumenta a produção de gases, e podemos associar muitas vezes com o uso de um Digelive ou Digeplus, onde nós estamos falando aí no caso de um produto farmacêutico que tem a possibilidade de ajudar no processo da digestão da rafinose, diminuindo justamente essa matéria-prima para as bactérias intestinais fermentarem. Então, esses aspectos eles são muito importantes, e aí nós precisamos tentar descobrir qual é o gatilho, mas basicamente são esses. Se, por exemplo, você consome esses 3 tipos de alimento, Helena, aí você vai ter que fazer o seguinte, tentativa e erro, onde numa semana você vai retirar o leite, por exemplo, e observar. Se não trouxe nenhum tipo de resultado, na segunda semana você tira um segundo alimento, o glúten, por exemplo, e aí na terceira você tira as leguminosas e vai observando qual deles tem gerado esse desconforto. André disse assim, tenho um estalo nas costas quando faço exercícios, por exemplo, abdominal, isso pode ter risco ao fazer exercício? Bom, isso quer dizer que nós não, quando eu digo nós é porque você e eu também, quando fazemos exercício estamos estralando porque nós somos crocantes, só isso. Não, na verdade tem que observar, estralo na coluna não é uma coisa boa não, André. Aí você vai precisar procurar um ortopedista para verificar se você não tem nenhum desnível na coluna, a ponto muitas vezes de gerar algumas hérnias ou até mesmo pinçar alguns nervos e aí vem algum problema. A Virgília disse que o bolo da Manu ficou lindo e com certeza muito gostoso. Eu não comi o bolo, não comi. Para não falar que eu não comi nada ontem, eu só comi ali uma batata rosti que a Net fez, aquela com brócolis e alho poró. Mas o bolo eu vou comer hoje. Mas ela ficou muito feliz, a Manuela, ontem. Foi muito legal. Deixar de comer é fácil, difícil é se alimentar corretamente. A Maria Aparecida Constante fala.
Maria Aparecida, uma coisa que a gente precisa entender com relação ao processo de mudança do padrão alimentar é o seguinte: antes da gente pensar em deixar de comer aquilo que faz mal, deveríamos trabalhar em incluir aquilo que faz bem. Então veja, nós percebemos, e isso já é de anos, né, que as pessoas têm grande dificuldade na mudança do padrão alimentar nesse aspecto. Elas até conseguem muitas vezes abandonar aquilo que faz mal. Então elas deixam de comer aquilo que faz mal. Só que elas não fazem o processo da inclusão daquilo que faz bem. Então ela começa a ficar com um cardápio muito restrito, muito monótono, e isso é um problema. Então quando nós fazíamos programações presenciais, onde nós viajávamos, ia para algum lugar fazer palestra ou trazíamos as pessoas para fazer os programas presenciais conosco, uma das coisas que nós sempre priorizávamos era o ensino da culinária. A culinária saudável, ela te dá essa possibilidade de você incluir aquilo que faz bem. Conforme você vai incluindo o que faz bem, você vai retirando o que faz mal. Mas agora tendo um leque de opções. Então a gente vê isso como sendo algo muito importante no processo da mudança do padrão alimentar. Não é simplesmente excluir o que faz mal, mas sim incluir em primeiro lugar o que faz bem. E nós sempre demos curso de culinária. No começo eu já disse para vocês, quem dava o curso de culinária era eu. E claro que o curso de culinária dado por mim era muito diferente do curso de culinária dado pela NET. A NET tem todo o encanto ali de ensinar de maneira diferente e além disso ela ainda canta durante o curso de culinária, então é bem bacana. Mas nós sempre demos curso de culinária porque sempre tivemos essa preocupação das pessoas terem opções. E o nosso programa presencial que nós fazemos, ele tem um momento dedicado para a culinária saudável, onde a NET trabalha a culinária. Com a chegada da pandemia, nós não pudemos fazer mais nossas viagens e nem fazer os nossos programas presenciais. Nós tivemos que nos adaptar nesse processo e aí então criamos o Gastronomia Vital, onde a gente trabalha os conceitos que a gente trabalhava nos cursos de culinária presenciais, agora de maneira online, justamente para oferecer para as pessoas essa possibilidade de ter um leque de opções grande. Aí ela vai ter opções para poder retirar aquilo que faz mal, tendo o que comer. Então, aí que a gente percebe que é a dificuldade. Então, o processo da mudança ele deve acontecer dessa forma. Trabalhemos com uma lista de inclusão inicialmente, para depois trabalhar com a lista de exclusão. Então, esse processo eu tenho certeza que dá muito certo. E aí nós fizemos o Gastronomia Vital 1.0 e agora já fizemos o lançamento do 2.0, que acontece a partir do dia 6 de outubro, para poder dar esse suporte para as pessoas que querem mudar de maneira consciente, isso é muito importante, mas mudar de vez, mudar para sempre. A Rose, ela diz que tem nódulo na tireoide. E aí, nesse caso, Rose, você precisa fazer um acompanhamento. Por quê? Esse nódulo pode ser que seja benigno, mas pode ser que ele tenha características de um nódulo maligno. Independente do que for, o acompanhamento é importante, para que aí a gente possa tomar as decisões com relação à retirada ou não desse nódulo. E tem que observar também, porque muitas vezes o nódulo ele vai crescendo e aí aquela área destinada da tireoide para a produção dos hormônios tiroxina e triodotironina são prejudicados. E aí, observando esse aspecto, você tem que fazer a retirada dos nódulos o mais breve possível. Cris, a receita nós vamos postar hoje à tarde dentro dos grupos de WhatsApp. Se você ainda não está em nenhum grupo nosso, Cris, é só você clicar aí na descrição da biografia do Insta e aí você vai ter acesso a um link escrito assim, Grupo VIP, Grupo VIP. Aí é só clicar ali, você vai ser direcionada para fazer parte de um dos grupos VIPs e hoje, depois do meio-dia, a NET vai estar liberando a receita do bolo prestígio, de todas as fases ali, de fazer o ganache, de fazer o bolo, e de fazer também a parte ali do recheio de coco, tá? E mais a receita também do leite de coco, que ela ensinou ontem à noite, e a receita da batata rosti. Então, tudo vai estar dentro dos grupos. É só entrar
no grupo para poder pegar, tá bom? E ali dentro do grupo é um canal de comunicação nosso também. A gente não fica encharcando vocês de mensagem, imagem nem nada, mas aí no caso, né, façam parte dos grupos VIPs para ficar informado de todos os programas que a gente faz. Né? Ali a gente posta conteúdo do Today e outras coisas mais. A Helena diz assim, ó, tem que beber água nos intervalos ao invés de buscar comida. E é uma realidade essa. Muitas vezes, Helena, nós estamos com sede e não fome. Só que aí como a gente está com sede e não fome, e não bebe água, o cérebro chega uma hora que fala assim, pô, esse infeliz não vai beber água, então ele gera fome. Aí a gente acaba comendo uma fruta, que é rica em água. Então, conhecer realmente o que é fome é importante. A maioria de nós não sabe o que é fome. Acho que quando o estômago está roncando já é fome. Né? A maioria, a Emília diz assim, ó, mesmo entre os mais pobres estão acima do peso, não, mais desnutridos. É isso mesmo, Emília. É triste essa realidade, mas é o que tem acontecido. Né? Bom, a Maria Helena diz assim, ó, estou comendo granola com leite de soja e banana no meu de jejum. Né? Se você estiver realizando de jejum agora, bom apetite para você, mas não precisa fazer inveja, não. Porque eu ainda não comi, né? Eu não comi. Ontem, por causa do lançamento do Gastronomia Vital 2.0, a gente ficou acompanhando, né, a questão da venda do produto, onde muitas pessoas acabam tendo dificuldade na hora de fazer a aquisição, e aí nós ficamos acompanhando essas pessoas. Então, ontem, até meia-noite, fizemos esse acompanhamento e fomos acabar dormindo só por volta de 1h da manhã. Então, foi complicado. Não é meu padrão de horário de sono, judiou bastante, né, ficar acordado até esse horário, mas é necessário em alguns momentos. Mas percebam que depois de 7 horas eu já estava aqui, né? Compromisso é compromisso. A Ivone diz assim, ó, passei 1 mês viajando com netinhos pequenos, né? Perdi muitas lives, ainda bem que está gravado, né? Bem nutrido, maravilhoso, parabéns, obrigado, Ivone. O bem nutrido ali, eu acho que veio no momento muito certo, né? Ó, é o cérebro que fica pedindo a comida, que dá prazer. A Marilene disse, é uma verdade essa, é uma verdade, né? Bom, deixa eu ver o que mais aqui. Pode mandar suas perguntas aí, pessoal, nós vamos responder. Vai só pausar aqui rapidinho, só para poder ver o horário, tá bom? Já estou aqui. Assisti os 4 encontros do Bem Nutrido. André disse, legal, André. Compartilha, hein? Compartilha, pessoal. Nossa, eu fiquei muito feliz ontem que, antes de eu dormir, né, que foi tarde, como eu disse para vocês, eu vi que no Facebook nós já tínhamos tido quase 4.000 visualizações da live de ontem, né, encerrando lá o Bem Nutrido. E no YouTube nós já tínhamos passado de 2.000 visualizações. Então, assim, é um número mais de 5.000 visualizações ontem até a meia-noite. Então, assim, eu fiquei muito feliz. Fiquei muito feliz. Bom dia, meias aulas. Tentarei colocá-las em prática. A Michele diz. Michele Elaine. Parabéns. Buscar colocar em prática é justamente o que a gente espera, né? Estou clamando a Deus para me curar o coração e a mente desses alimentos nocivos. E olha que ele cura, hein? A aula de fisiologia foi demais, a Helena disse aqui, quando nós falamos a respeito do fracionamento das refeições, né? A Simone diz, a gente não quer só comida, quer comida, diversão e arte, né? Uma das músicas que a gente usou. Você viu que a gente escolheu as músicas a dedo, né? Para cada noite do desafio, né? Então, assim, foi legal também isso, escolher as músicas ali, né? Ontem eu fiquei com 2 músicas na cabeça, né, para poder fazer a escolha. Acabei fazendo a escolha ali da música ontem do Sandy Júnior, né? Eu achei interessante, acho que ela cabe muito bem. Mas uma música também que eu, né, pretendia colocar, mas não vi espaço, foram só 4 encontros, né? É uma música do Tim Maia, que é aquela Eu Quero Chocolate. Chama Chocolate a música, né? Eu só quero chocolate, né? Ele diz que não quer café, não quer Coca-Cola, não quer, né, outra bebida, ele só quer chocolate, né? Eu não sei quantos de vocês conhecem essa música. Eu pensei em colocá-la ontem, mas achei que a do Sandy Júnior cabia melhor.
Vamos ver. Gastronomia não fica no YouTube. Estou muito chateada por ter perdido mais uma vez. Não, a aula de ontem vai ficar sim, a Mania Aparecida vai ficar no YouTube sim. Pode assistir, tem lá o bolo prestígio, tem a batata rosti e o leite de coco. Vai ficar no YouTube sim. Né? E as receitas vão ser postadas dentro do grupo. Mas quem assistir e for fazendo a anotação, né, já copia na hora ali. Que Deus continue abençoando hoje e sempre, juntamente com a família. Muito obrigada. Né? Foi a Ivane que desejou para nós isso. A Gilca diz assim: bom dia, estou triste porque perdi ontem, mas feliz porque vou ver no YouTube e porque acabei de me pesar e perdi 2 quilos. Nossa, isso é ótimo, né? Pessoal, quem não assistiu, nós tivemos um Today com a Gilca. Foi muito legal o Today com ela. A Gilca é uma pessoa extremamente simpática, né? E nós percebemos assim que realmente aquela conversa trouxe mudanças de comportamento para a Gilca. Ela veio postando nos próximos Todays: olha, já estou tantos dias sem comer açúcar e tal, não sei o quê. Então assim, Gilca, eu fico muito feliz em estar participando desse momento de transformação na sua vida. E saber que você reduziu em 2 quilos, né, mostra que realmente em pouco tempo nosso corpo já começa, né, a manifestar, dar sinais de melhora. Isso é muito legal. E eu fico feliz de estar participando desse momento, Gilca, não só, né, da sua transformação, como a transformação de tantas outras pessoas. E isso para nós é a coisa mais gratificante que tem, é saber de que esses momentos que nós estamos tendo aqui está gerando a possibilidade de transformação. O Jay disse que o colesterol dele deu 235, é o total. E ele pergunta como melhorar. Então assim, Jay, a gente não pode ficar focado só no colesterol total, mas sim observar também a questão das frações. As frações, elas são muito importantes para nós, tá? Mas quando a gente pensa no aumento de colesterol, tem algumas práticas que a gente precisa observar. Bom, a primeira delas é o seguinte: nós sabemos que o colesterol, ele é uma gordura que circula na corrente sanguínea, né? E aí ele é transportado por uma proteína, que é chamada de HDL, LDL ou VLDL. Essa lipoproteína, no caso, então, que é a junção da proteína transportadora com o colesterol, circula na corrente sanguínea e, por ter esses 3 nomes, elas são diferentes uma da outra. O HDL, ele é uma lipoproteína, né, de alta densidade. Isso quer dizer o seguinte, que é uma molécula pequena e circula muito rápido. E nós temos, né, no HDL uma expectativa de que ele tenha uma quantidade mínima de 40 para homens e 60 para mulher. Então, quando a gente observa o HDL, a gente observa o teor mínimo. Nossa, estou vendo aqui como o número está vermelho. Esse negócio de dormitade é um negócio terrível. E aí nós temos que observar essa questão do HDL, então. Tem que estar acima de 40 e acima de 60. Acima de 40 para homens, acima de 60 para mulheres, para trazer um fator de proteção. Evitando a formação das placas de ateroma. Já o LDL e o VLDL, a gente estabelece valores mínimos, né, que a gente precisa ter. Ou seja, passou daquele valor, o valor máximo, passou daquele valor, aumenta o risco. Aumenta o risco de formação de placas de ateroma. Então, Jay, além de você observar o valor do colesterol total, observa também as frações, o LDL principalmente. Estando acima de 100, ele gera um fator de risco cardíaco. E como reduzir isso? Bom, tem algumas coisas importantes. Primeiro, eu preciso parar de consumir, né, fontes para que o meu organismo produza esse colesterol do tipo LDL. Quais são as fontes? Né? A gordura saturada, proveniente tanto de fritura, quanto de alimentos industrializados, quanto de gordura de origem animal. Então, eu sei que gordura de origem animal é sólida à temperatura ambiente, então ela é rica em gordura saturada. Por exemplo, a gordura do coco também é sólida à temperatura ambiente, rica em gordura saturada, né? E eu sei que os alimentos industrializados, eles contêm a gordura hidrogenada ou o óleo de palma, que também é uma gordura muito saturada e serve então como matéria-prima para produzir o LDL. E quando pegamos um óleo vegetal e aquecemos esse óleo para fazer fritura, nós também saturamos essa gordura e aí criamos mais matéria-prima para o corpo produzir. Então, o primeiro aspecto que nós temos que observar, Jay, é justamente esse.
Tenho consumido algum desses alimentos, fontes, né, de gordura saturada para a produção de colesterol? Se tenho, preciso reduzir e, se possível, zerar. Então, esse é um aspecto muito importante. O segundo, preciso aumentar o gasto energético do meu organismo de tal forma que eu comece a obrigar a gordura a virar uma matéria-prima para a produção de energia. Então, aumentar a carga de atividade física para utilizar essa gordura como fonte de energia dentro das células, reduzindo então também o nível de colesterol circulante na corrente sanguínea. Um terceiro aspecto importante é observarmos que podemos aumentar o processo de oxidação e formação de gordura quando dormimos mal, quando estamos passando por períodos de ansiedade, estresse, porque o cortisol aumenta o processo da oxidação e formação de LDL. Então, controlar a parte emocional, levando em consideração que o sono é parte importante também do controle emocional, é fundamental para a gente parar de produzir tanto LDL na corrente sanguínea. E um quarto aspecto é aumentar a ingestão de fibras, porque a fibra e a gordura têm paixão à primeira vista. Então, quando elas se encontram, elas formam um complexo. A gente chama isso de quelar, né? Então, a fibra quela a gordura e faz com que essa gordura seja eliminada através, né, das fezes, obrigando então o corpo a usar aquela gordura que circula na corrente sanguínea na forma de colesterol para a produção de bile. Então, isso daí também é algo muito legal que vai ajudar. Então, é isso que a gente precisa. A Sara diz assim, bom dia. O que pode causar dor no intestino do lado direito? Estou tendo alimentação sem lactose e é vegetariana. Lado direito. Bom, do lado direito, se for principalmente direito inferior, ou seja, a parte baixa do abdômen, aí a gente tem que ficar bem esperto, Sara, porque é onde nós temos a região do apêndice. O que é esse apêndice? O nosso intestino delgado ele é dividido em 3 porções, duodeno, jejuno e íleo. Quando chega no final do intestino delgado, no íleo, nós temos a junção com a primeira parte do intestino grosso, que é o cólon ascendente, porque aí eu tenho o cólon ascendente, o cólon transverso, o descendente, o sigmoide, né, e a região de reto. Aí temos que observar que nós temos nesta união íleo, cólon, ou seja, intestino delgado, intestino grosso, um apêndice, que é como se fosse um seco rudimentar. Não, o seco seria a primeira porção do intestino grosso. Por exemplo, quando a gente olha para um cavalo, para um coelho, eles têm o seco funcional. Então eu tenho o íleo, aí eu tenho o seco, depois eu tenho o cólon. E o seco ele é grande, onde tem ali muitas bactérias que geram processos de fermentação. Agora, nós seres humanos não temos o seco funcional. Temos ali só, né, um pedacinho e isso daí é chamado de apêndice. E esse apêndice fica justamente aí do lado direito. Essas dores pode ser um processo de apendicite, né? Então é importante continuar observando. Se chegar ao ponto de se tornar uma dor insuportável ao toque, se você toca e percebe dor nessa região baixa do lado direito, né, do abdômen, eu sugiro que você vá ao médico e provavelmente você vai ter que passar por uma intervenção cirúrgica para a retirada do apêndice, tá? Então tem que observar isso, tem que observar. Pode ser alguma coisa relacionada a isso. Então, quando a gente conhece um pouco da anatomia e sabe como o nosso corpo, né, é formado, nós temos que considerar então que dentro da anatomia eu tenho essa questão do apêndice do lado direito. Se fosse lado esquerdo, minha preocupação seria até maior, porque aí poderia ser alguma coisa correlacionada à pancreatite. Então, é importante a gente ter essa observação para que a gente possa fazer a identificação. Ainda mais que você está dizendo que não consome, né, lactose e é vegetariana. Então, a gente tem que ter essa observação. Caso contrário, pode ser de repente algum processo de fermentação que seu corpo esteja passando por causa do glúten, e aí tem que ter essa observação. Mas já fica o alerta aqui com relação a essa parte do apêndice, para ficar bem ciente da preocupação que isso pode ser e fazer a observação direitinho, tá bom? A Simone pergunta assim, uso sal rosa, é bom ou marinha melhor? Bom, eu vou dizer aqui da nossa experiência em casa. Nós temos ali
um desses sal rosa que fica dentro daquele potinho onde a gente vai no moedor ali utilizando, mas a gente quase não usa. Em casa é sal marinho. Eu vejo que o sal marinho é a melhor opção para a gente, pela questão do preço e por ser bem natural. Não, o sal rosa, muitas vezes a gente está comprando gato por lebre, não? Onde as pessoas estão comprando um sal rosa, mas depois de um tempo ele fica branco. Isso aconteceu comigo. Comprei um e aí esqueci, lá dentro do armário, ninguém usou. E quando fui pegar, eu falei, ué, mas sal grosso aqui? E era sal grosso, não era sal rosa, era tingido só. Então, tem que observar. Tem muita falcatrua. Agora, sal marinho, isso é bom. A Sabrina pergunta assim, o que eu acho do jejum intermitente? Bom, eu acho que a gente tem que entender o seguinte, o nosso corpo, ele tem uma capacidade de fazer, no máximo, 3 digestões de maneira saudável durante o dia. 3 digestões sem gerar uma sobrecarga de trabalho aos órgãos. O jejum intermitente é nós fazermos 2 refeições ao dia. Não acho isso ruim, mas acho que não cabe no cotidiano de muitas pessoas. Agora, se for fazer o jejum intermitente, não o faria da maneira como tem sido sugerido, almoço e jantar. E vou explicar o porquê. Nosso metabolismo, ele é muito acelerado na parte da manhã, Sabrina. E o metabolismo sendo acelerado na parte da manhã, é o horário que eu mais tenho demanda de energia. Ou seja, meu maior gasto calórico ocorre na parte da manhã. O que isso me refere, então? Isso me refere que eu deveria fazer um bom de jejum, comer bem nesse horário. Depois o metabolismo desacelera na parte da tarde e desacelera muito mais no período da noite. E o jejum intermitente hoje é você comer num horário que seu metabolismo já está desacelerando, que é para a parte da tarde, ou seja, fazer o almoço e depois um jantar, quando o metabolismo é muito lento. Concentrar grandes volumes de caloria no período da noite pode não trazer os benefícios que as pessoas esperam, principalmente no processo de redução de peso. Então a melhor opção para mim, se for fazer o jejum intermitente, é de jejum e almoço, essas 2 refeições, e aí voltar a comer somente no próximo de jejum. Eu muitas vezes como só 2 vezes ao dia, só que os meus horários são os seguintes, eu como por volta de 9 e 10 da manhã e volto a comer por volta de umas 5 horas da tarde. Então fico com 2 refeições ao dia, é um jejum intermitente também. Então você pode distribuir dessa forma, só que a grande maioria das pessoas, por causa do seu horário de trabalho, tem que fazer o almoço, como eu trabalho em casa, eu faço o meu horário de refeição e eu tenho essa possibilidade de comer entre 9 e 10 e depois voltar a comer 5 da tarde. Né? Então daqui a pouco eu tenho uma consulta às 9h30, então eu vou estar comendo logo após o Today aqui, para que eu volte a comer somente depois no final do dia. Então dá sim para fazer o jejum intermitente, acho uma opção interessante, diminui a sobrecarga de trabalho dos órgãos, né? E eu vejo como sendo uma boa opção. Deixa eu ver o que mais que nós temos aqui. Ó. Parabéns para a Manuela, para essa princesa linda. Né? Posso tomar pré-bióticos por quanto tempo? Opa, então peraí. Probióticos e pré-bióticos são coisas diferentes, Cris. O probiótico são as bactérias, são os lactobacilos que a gente tem, que a gente compra na farmácia e toma. Probiótico pode tomar, né, em uso contínuo, sem problema nenhum. Isso não tem nenhum efeito colateral. Pré-biótico são matérias-primas que os probióticos usam para seu crescimento. Né? Então, é diferente. Quando você toma, por exemplo, assim, um probiótico, que é o lactofós, vou destacar esse por quê? Porque ele é um probiótico com pré-biótico. Lactofós quer dizer, então, que tem lactobacilos. Fós quer dizer que tem um composto chamado fruto oligosacarídeo. O fruto oligosacarídeo é uma fibra e é um pré-biótico que está junto com o probiótico para ajudar no processo de consolidação dessas bactérias intestinais. Então, assim, o probiótico são as bactérias, os pré-bióticos, a matéria-prima que é utilizado para ajudar no processo de fixação dos probióticos. Mas pode utilizar sem problema nenhum. Bom, deixa eu ver o que mais que nós temos aqui. Estamos comemorando a redução drástica de mortes. É isso aí. Bom dia, o que causa miomas? Como eliminar? Pois é, não tem uma causa específica para miomas. Né?
É um problema, aparece. Assim como lipoma. Vocês sabem o que é lipoma? Lipomas são acúmulos, né, de células gordurosas, né, como se fossem glândulos sebáceos, né, de células de gordura. Também não tem uma causa específica, aparece. Então, quando a gente pensa nessas questões de mioma, lipoma, são coisas que aparecem, não tem uma causa específica e só precisa ficar acompanhando. Se tanto um lipoma ou um mioma cresce muito rápido, aí precisa ser retirado, né? Precisa ser retirado. E a forma de eliminar é essa, Fernando. É cirúrgico. É cirúrgico, não tem outro, né? Usa o sal grosso integral, né? Eu prefiro sal marinho, né? Andréia. Mas o sal grosso ele já é refinado, né? Por isso que ele não é a melhor opção, né? Batido no liquidificador. Eu compro sal marinho mesmo. Sal marinho é só retirado lá do mar e é decantado, né? Faz um processo de evaporação da água ali e pronto, está resolvido. O pessoal gostou da foto da família que eu postei aí no Insta. Nas praias de Fortaleza lotado, a Simone disse. Eita, não foi só lá não, viu? No Rio, litoral de São Paulo. Ontem eu falei do litoral de São Paulo. Meu pai mora lá. Meu pai é do grupo de risco. Santos é a cidade do Brasil que maior tem concentração de idosos. Aí o povo sai da capital e vai para Santos levar o vírus. Ah, pelo amor de Deus, viu? Eu fiquei revoltado com isso. Não trouxe meu pai aqui para Brasília, porque fiquei com medo dele fazer a viagem de avião ou de ônibus e pegar o coronavírus. Meu pai tem 70 anos, ele é diabético, hipertenso, e aí vai aquele bando de responsável. Para mim é responsável se aglomerar em praia agora no litoral. Por 2 vezes meu leite de amêndoas estragou de um dia para o outro, né? Fui congelar o queijo de soja e ele ficou escuro. Deve ter estragado também. Não sei o que estou fazendo de errado. Bom, então, Maria Aparecida, o leite de amêndoas, ele é muito nutritivo, né? Ele é muito nutritivo. É um passarinho ali, ó. Que lindinho. Tá fazendo ninho. Olha só que legal ali, ó. Tá pegando um pedacinho de cisquinho para fazer ninho. O leite de amêndoas, ele é um leite muito nutritivo. Sabe o que é interessante? Por que o leite de vaca, esse de caixinha, não estraga, mesmo depois de aberto, né? Isso é um fator bem interessante para a gente analisar, né? Um fator bem importante. O leite de vaca ele não estraga por um motivo. Ele passa por um processo de elevação de temperatura. UHT quer dizer Ultra High Temperature, ou seja, ele é exposto a altas temperaturas. Essas altas temperaturas desnaturam, né, grande parte ou quase 100% das proteínas do leite. E nesse caso, nós não temos mais, né, uma fonte de nutrientes ali concentrada para desenvolvimento de micro-organismos. Quando a gente fala dos leites vegetais, eles são muito nutritivos. E isso então serve como matéria-prima para o desenvolvimento de micro-organismos, né? E aí, no caso, ele realmente estraga rápido. Geralmente leva 3 dias para estragar, né? De um dia para o outro não é o normal. Mas aí tem que observar o seguinte: muitas vezes a gente acha que o leite de amêndoas está estragado porque ele separou em 2 fases, né? Então ele ficou com uma fase, né, de soro em cima e a parte sólida concentrada embaixo. Isso acontece por causa da ação de uma enzima chamada pectina esterase, aonde faz a separação, né, dessas 2 fases aí, no caso do leite vegetal. Então, ele não está estragado, é só você misturar, reconstituir, digamos assim, e aí pode beber normalmente. Geralmente estraga com 3, 4 dias, aí você vai sentir o cheiro de azedo, aí vai estragar, realmente. Mas muitas vezes ele não está estragado, ele só está separado as 2 fases. Você pode misturar novamente e utilizar e ele está normal. Agora, com relação ao queijo de soja, que é o tofu, não dá para congelar. Não dá para congelar. É muito complicado nós congelarmos alimentos, né, como o queijo de soja. Ele é soft demais, né, muito macio, tem uma quantidade de água ali muito grande e não vai dar certo, né, não vai dar certo o processo de congelamento dele. Você nunca vai encontrar tofu congelado, né, de maneira nenhuma, não tem. Então, assim, não adianta tentar, não vai conseguir, né? Agora, com relação ao leite, é isso, mas o tofu não dá para congelar. Com relação aqui a uma pergunta sobre funcionamento intestinal, dizendo que a pessoa evacua todos os dias pela manhã, só que as fezes, elas são moles e isso me preocupa. O que fazer? Bom, aí tem que observar
o que pode estar acontecendo, porque as fezes elas têm que ser bem formadas, ela tem que ter esse processo de formação. Tem uma escala que a gente chama de escala de Bristol, onde a gente avalia, né, justamente a questão das fezes, né? Eu falo que esse daí é o cocologia, o estudo do cocô, né? E é importante observar esses detalhes. Por quê? Se elas não estão bem formadas, o que isso traz de informação para nós? Bom, se elas não estão bem formadas é porque o trânsito intestinal está muito acelerado. Com um trânsito intestinal muito acelerado, eu já começo a acender uma luzinha, pensando o seguinte: opa, está passando muito rápido pelo intestino. Se está passando muito rápido, pode ser que a minha taxa absortiva esteja prejudicada. Uau! Isso quer dizer então que eu estou comendo, mas não estou aproveitando bem os nutrientes. Então tem que observar o que está acontecendo. Uma reposição de lactobacilos pode ajudar a melhorar o trânsito intestinal. Isso é interessante. Aumentar a ingestão de fibra solúvel, que é aquela fibra que hidrata, também é interessante, porque ela gera mais volume, é ela quem hidrata e vai ajudar no processo de formação das fezes, além do que a fibra solúvel não acelera o trânsito intestinal. Diminuir um pouco do consumo de fibras insolúveis, ou seja, as hortaliças, folhosas e também algumas verduras, pode ser interessante para ajudar a dar uma segurada nesse trânsito intestinal e formar melhor as fezes e ter um melhor aproveitamento, né, dos nutrientes que foram ingeridos, tá? Esses aspectos são muito importantes. Ter esse entendimento e fazer essa observação é muito importante. E agora tem gente dizendo que o som está baixo, mas já está na hora de acabar. Já até passou do horário. Bom, eu preciso encerrar, pessoal, porque daqui a pouco eu tenho atendimento, não? Mas foi um prazer, né, responder aqui as perguntas de vocês, não? Hoje nós fizemos aqui o Today, perguntas e respostas, não? Porque não tivemos o Saúde em Pauta ontem, em virtude do encerramento, né, do Desafio Bem Nutrido. Se você ainda não assistiu a alguma das aulas do Desafio Bem Nutrido, convido você a entrar no YouTube e assistir. Todas as 4 aulas estão ali na íntegra. Assista e compartilhe também, né, com as pessoas que você gosta, tá bom? Eu tenho certeza que o desafio é uma ótima opção para nós começarmos um processo consciente, racional, né, da mudança do nosso padrão de alimentação. Fica aí também o recado de que estamos aí com as matrículas abertas, né, para o nosso próximo Gastronomia Vital, que começa no dia 6 de outubro. No dia 6 de outubro começa, e até lá estamos então com essas matrículas abertas para você poder assistir ao vivo Gastronomia Vital 2.0. Serão 5 encontros. Nesses 5 encontros nós vamos trabalhar 2 horas em cada encontro ao vivo, fazendo várias receitas. No primeiro dia, vamos trabalhar receitas de jejum. No segundo dia, receitas de almoço. No terceiro, jantar. No quarto, sobremesa. E no quinto, aquele de versos que são os alunos mesmo que escolhem numa lista pré-definida de receitas que nós passamos, ok? Então, meu convite para você vir e fazer parte do Gastronomia Vital 2.0, se você ainda não faz parte da família Gastronomia Vital, tá bom? Um ótimo dia para todos vocês, que Deus realmente possa abençoar a vida de cada um de vocês e que tenhamos aí uma semana feliz, recebendo mais boas notícias com relação ao controle dessa pandemia. Um grande abraço, um ótimo dia para todos vocês. Tchau, tchau. Até mais.